aproveitando que você entrou, você publicou recentemente, né, no seu Instagram. Você pretende parar, então? Então, vamos dizer que eu não tive a melhor experiência, assim, com familiares, assim, com pai. Não, com pai não, meu pai é maravilhoso. Com padrasto, a minha falecida mãe. Então, assim, eu fiquei pensando assim, você imagina você tão puro, vamos dizer, eu era muito pura mesmo. E de repente ter uma pedofilia, uma coisa assim, você não Rolou sabe. pedofilia com você? Eu entrei para esse meio porque eu precisava alguma coisa para eu continuar a querer ficar vivo, porque eu não sabia. Eu não sabia o que queria fazer. Eu falava assim, gente, eu tenho forças para superar isso e tal. Então, eu fiquei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E assim, por isso que eu falei, foi sem querer que aconteceu. Mas foi o que fez eu aprender, porque eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não vivi, eu fiquei muito presa assim na minha casa, com meu padrasto, com a minha Mas família. foi o seu padrasto que Então, abusou de você? eu não gosto assim de expor as pessoas, né? Porque mas foi, só que assim, acaba que você expõe, né, de uma certa forma. Só que assim, ele não fez o ato, ele tentou fazer. Então, vamos dizer que essa época, uns 13 anos, assim, eu não sabia o que eu iria fazer, se eu sairia de casa, se eu ficaria naquela casa, porque ele pagava meus estudos e, enfim, a minha mãe, de uma certa forma, ela é falecida. Faleceu em 2019, em maio de 2019. A minha mãe, de certa forma, ela gostava meio que ele fizesse isso, sabe? Porque, tipo, a minha mãe estava ficando coroa e, tipo, ele era pedófilo. Então, tinha meio que uma forma de continuar mantendo o casamento. Meu Deus do É, céu, sua mãe foi conivente, então, com as... foi conivente. E ela sempre falava que não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia. E aí ela deixou isso rolar, né? E no final, assim, vamos dizer que ela deixou rolar para ela ter os benefícios assim financeiros, porque ele tem uma situação Sustentava a boa, casa. sempre teve uma situação boa, né? E ao mesmo tempo ela podia viver a vida dela, assim, de putaria, fazer acontecer, sair contra os homens e tal. Então, assim, Que horror. ela usou, né? Mas só que eu achava muito difícil lidar com isso tudo. E eu falava, gente, por que eu nasci numa família assim? Você tentou contar pra ela ou nem se sentiu por perceber que ela aquilo era vantajoso pra ela, você nem ousou É, tocar no assunto? não, eu contei para minha irmã, assim. Eu só não posso ir a fundo, assim, para falar outras coisas que aconteceram, assim, porque aí eu vou colocar muito exposta e já não dá para colocar tão exposta, assim, né? Eu prefiro falar de mim, assim, né? Uhum. Não colocar outras pessoas, assim, que também não tiveram coisas legais, assim, né? Que também viveram na mesma casa, vamos dizer assim. Mas aí eu confiei de falar com a minha irmã e tal, mas no final outras coisas que aconteceram assim na minha família e outros envolvimentos, assim, vamos dizer que na, era eu e minha irmã. Então, teve uma outra coisa também que ocorreu que eu não posso colocar ali para todos saberem. Então, depois de tudo que eu vi, vamos dizer, a única experiência que eu tive era assim, eu poderia, vamos dizer, pro caminho certo ou pro caminho errado da vida, né? Pra prostituição ou pros estudos, né? Pro crime ou pra vida certa, vamos dizer assim. Então, acabou que sem querer as coisas vão acontecendo e é o que te dá força. Então, eu sempre falava assim, gente, por incrível que pareça, não é o transando que eu vou ficar bem. Ah, vou ficar ótima. Eu já transei tanto que hoje em dia, assim, eu não necessito tanto mais de sexo como antigamente, porque eu já transei muito, eu gosto, ainda continuo gostando. Sou intensa? Sou. Mas só que você já transou tanto na vida, e também não é idade, não tem nada a ver, que tem uma hora que seu corpo já tá mais tranquilo.